Alô? Alô? Quem fala? Alô? Olá, quem É, fala? boa tarde, a paz, pastor. Tudo Amém. bem? Tudo, paz. Tudo bem, graças a Deus. Quem é? Quem está falando é a Andréia de Minas Andréia. Gerais, Que cidade que você é de Minas, Andréia? de Contagem. Contagem, Minas Gerais. Bem-vinda, minha irmã. Pois não? Isso. Obrigado, pastor. É uma dúvida, eu estou lendo novamente o livro de Gênesis, é, e me surgiu aqui uma dúvida. É, Lá em Gênesis 9, versículo 4, quando fala assim, que a carne, porém, com sua vida, eu estou lendo a Ferreira de Almeida, né? Uhum. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Aí me surgiu uma dúvida. Nesse caso, a vida é o sangue do animal, né? Uhum. Quando em toda a Bíblia fala aí acerca do sangue, né? Se é a vida. Nesse caso, igual o que os testemunhos de Jeová fala, teria algum sentido, né? Que eles falam acerca da vida, da transfusão, porque tem um momento aí da tradução aqui também do Ferreira de Almeida que fala que a vida embaixo aqui está assim, a alma, como se Isso. fosse uma referência, né? Como se o sangue fosse a alma, a vida, não sei. Aí eu fiquei sem entender esse ponto. E Tá. também outro ponto, também em Gênesis, só mais uma pergunta, que fala acerca de que Noé pega e amaldiçoa Canaã. Por que ele amaldiçoa o neto e não, no caso, o filho que, né, fez lá que pecou, né, contra ele, que descobriu, riu da nudez dele? Então, é essa dúvida que eu tenho. Tá certo. Obrigado, Andréia. Você é de qual igreja, Andréia? Eu congrego atualmente na congregação cristã. Tá. Mas você não está estudando com Testemunho de Jeová nem nada, né? Não, não, Ah, não. tá. É Tá só bom. a dúvida mesmo, Tá. porque assim, eu gosto de ouvir, apesar assim, igual eu sou da congregação cristã, porém assim, eu gosto de, igual gosto muito de aprender, né, sobre a Bíblia, a palavra, e tenho Claro. aprendido muito, né, nos seus programas, Que legal. alguns programas que eu ouço, e do culto da Igreja Genuína também. Ah, que legal. Que bom. Deus abençoe, minha irmã. Fica na paz. Amém. Deus abençoe. Vamos lá. A Bíblia, algumas palavras da Bíblia, elas são polissêmicas. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que ela tem mais de um sentido. Em português também temos, né? Várias palavras em português são palavras polissêmicas, né? Então depende, para você entender os sentidos, tem que ter, você vai precisar do contexto. Às vezes é um acento que diferencia, às vezes é uma preposição, um artigo, enfim. Algumas palavras são polissêmicas. Às vezes a mesma palavra, até com artigo ou sem artigo, ela vai precisar do contexto para ser interpretada. Eu imagino que toda língua tenha isso. Eu sei que inglês tem, grego tem menos. Grego tem muito menos, mas tem. Hebraico tem e tal. E é o caso aqui. O Gênesis capítulo 9 está dizendo assim, ó, a carne, porém, com a sua vida, eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada. Isso é, com o seu sangue não comereis. Esse texto, né, em hebraico, ele fala o seguinte, Basar benafsho, benafsho. Então você tem aqui a palavra alma, né, a palavra nefesh, né, aqui flexionada, né, damo, nafsho damo. A carne com o sangue que pertence a ela, seria isso, porque a palavra dam aparece na sequência, você não pode comer. Então é isso que ele está dizendo. A carne com o sangue que é dela mesma, você não pode comer. Acontece que a palavra nefesh, em hebraico, também significa alma, ser imaterial, o eu imaterial do homem. E, na verdade, esse termo ele é intercambiável na Bíblia. Então, volta e meia, essa palavra vai aparecer como ou sangue, ou a vida,
ou ser vivo, por exemplo, tem a ver sempre com essa palavra nefesh. Porém, essa mesma palavra também significa a alma do ser humano, tá certo? A alma do ser humano. A alma como nós conhecemos. A alma que é aquele eu imaterial, aquela coisa que você não, que é invisível ao homem e tal. Então você tem, por exemplo, momentos em que a alma não significa exatamente o sangue. Por exemplo, eu estou falando só do Antigo Testamento para não ter problema de falar, mas lá no Novo Testamento é grego e tal. Você tem, por exemplo, no próprio texto de Noé, falando que com ele se salvaram, entre ele e o restante se salvaram 8 almas. 8 almas. Quer dizer, o que foi salvo foi o sangue das pessoas? Não foi. Foi os 8 pessoas. Então, a palavra nefesh, ela pode significar a pessoa, ela pode significar o sangue, ela pode significar essa parte imaterial do ser o tempo todo. Então, e é intercambiável na Bíblia. Pastor, como que eu faço para descobrir que se está falando do sangue, se está falando daquela parte imaterial? Por exemplo, do Deuteronômio 30. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Peraí, amar a Deus com a alma é com o meu sangue? Não é, né? É com a minha carne? Não é. Porque o meu sangue líquido, aquele líquido que fica dentro da minha veia, que é bombeado pelo coração, ele não sente amor. Você está entendendo? Então, as testemunhas de Jeová, elas entendem, inclusive, que a palavra nefesh é uma palavra polissêmica, tem mais de um sentido, mas elas assumem que o sangue é alma sempre. Sangue é alma. Por isso que testemunho de Jeová não doa sangue. Porque se eu doar meu sangue, eu estou pegando a minha alma e estou doando para outra pessoa. Então, por causa dessa compreensão, que as testemunhas de Jeová não doam sangue. Porque lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 15, no concílio, a gente chama de concílio, né? Na Bíblia não fala que é concílio, mas na reunião lá de Jerusalém, eles falam assim, apareceu bem o Espírito Santo e a nós, que vos abstenhais de comida sufocada, não sei o que lá, e do sangue. Então, nós não podemos comer sangue lá na Bíblia, no Novo Testamento. O cristão não come sangue, comida feita com sangue. As testemunhas de Jeová falam assim, como a gente não pode comer sangue, não pode doar sangue. Só que comer sangue é comer a comida feita com sangue. E não tem nada a ver com transfusão de sangue. Se você tiver com muita fome, você está sem comer há 40 dias sem comer, e você transfundir sangue dentro da sua veia, você vai continuar com fome. E você vai morrer de fome. Por mais sangue, você pode colocar 2 litros de sangue, 5 litros de sangue, você vai morrer de inanição do mesmo jeito. Porque comer sangue é uma coisa e transfundir sangue é outra coisa. Tá certo? Então, respondendo à pergunta, a palavra alma, ela pode ser sangue na Bíblia? Pode. Mas também ela pode significar essa parte imaterial que o ser humano tem em si. Então, muitas vezes na Bíblia, a palavra nefesh, em hebraico, pode significar o ser humano inteiro, pode significar o sangue do ser humano, pode significar a alma do ser humano. Por exemplo, todas as vezes que a Bíblia fala, especialmente Ezequiel, o seu sangue será sobre a sua cabeça. O que ele está falando? Está falando que a responsabilidade pela perda da salvação daquela pessoa se perdeu, e a culpa disso é tua, porque eu falei para você ir lá pregar e você não pregou. É isso que o Senhor diz lá eu não lembro, eu acho que é capítulo, eu não lembro o capítulo 18, talvez, quando fala sobre o atalaia e tal. O sangue dele será sobre a sua cabeça. Não está dizendo que vai ter, a pessoa se perdeu e aí você vai pegar o sangue daquela pessoa e vai jogar em cima de você. Não, não é isso. Ele está dizendo que a responsabilidade por aquela alma pesa sobre você. Tá certo? Então, a palavra é polissêmica. Palavras polissêmicas são difíceis,
Não podemos assumir que todas as vezes que a palavra alma aparece é sangue. Então você tem que ler à luz do próprio contexto. Dito isso, vamos para a próxima pergunta que ela faz. Por que Noé amaldiçoa Canaã ao invés de amaldiçoar Cão? Que a gente fala em português é cão, né? Ele tem outro nome lá na vida real. Canaã, vamos achar aqui. Isso também é no capítulo 9, né? Os filhos de Noé, versículo 18, saíram da arca, foram Sem, a gente aprende assim, Sem, Cão e Jafé. Às vezes tem versão que fala Sem, Cã e Jafé. Na vida real, lá em hebraico, os nomes são Shem, Ham e Yafet. Shem, Ham e Yafet. Shem significa nome, Ham. Bom, Ham pode significar quente, e Ham também, aí para o hebraico moderno, pode significar sogro. Né? Meu sogro. Como é que fala sogro em hebraico? Ham. E Yafet pode significar abertura, aberto e tal, mas voltando aqui no assunto. Ham, que é o cão, né? Ele viu a nudez do seu pai, no versículo 22. O Noé, quando se refez, tal, não gostou disso, foi lá e amaldiçoou Canaã, que é o versículo 25, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos, dos seus irmãos, tal, e tudo mais. E aí ele bendisse Sem, né? E bendisse o outro irmão dele lá, o Yafet, mas amaldiçoou Canaã. Pastor, por que ele fez isso? Olha, eu vou tentar te dar uma resposta. A Bíblia não fala a razão exata, mas você que é pai ou você que é mãe, você cometeu um deslize lá, uma situação. Você prefere que a retribuição desse deslize, o pagamento disso, né, a cobrança disso, seja em você ou seja no seu filho? E aí quem é pai vai responder: não, eu quero que seja em mim. Porque se não é uma relação de pai e filho, a pessoa pode dizer assim: não, é o filho que cobre do outro lá, pô. Ele que lute. Mas se é teu filho, então seu filho está com febre, você quer que a febre seja em você? Seu filho está com a garganta inflamada, você fica com dó, meu Deus, vamos levar, não importa quanto custa. Você não tem dinheiro, você pega dinheiro emprestado, você dá um jeito, você briga lá no hospital para atender, porque é teu filho. É teu filho. Agora imagina teu filho sofrendo por uma coisa cuja culpa é tua. Então é outra razão para você dizer assim: não, eu quero que seja em mim. Quando Noé faz isso, é óbvio que doeu mais em Cã, porque o problema foi ainda maior. A mesma coisa acontece quando o homem peca, e aí a descendência do homem paga pelo pecado. Por que nós nascemos pecadores? Nós nascemos pecadores por culpa de Adão. Por culpa de Adão. Por culpa de Adão, o problema chegou em nós. Entende? Então é mais ou menos nessa mesma linha. Então não é a palavra genealogia, a descendência de Ham é amaldiçoada nesse sentido, significa que foi muito pior para o próprio Ham, que a gente chama cão aqui em português, por alguma razão, do que se tivesse sido resolvido ali somente entre ele e o pai dele. Beleza?